Abraço. Bom dia, muito obrigado. Eu peço senador. que já deixem uma cadeira aqui na mesa a posto para quando chegar o senador José Serra. Bom dia a todos, obrigado, senador Paim, pela oportunidade. Bom dia, senhores presentes. A nossa ideia é tentar contribuir para esse debate com algumas informações, com alguns enfoques que a gente possa, para evitar que o Brasil, que a sociedade brasileira seja prejudicada com o que está sendo proposto, que se chegue a uma melhor solução. A ideia que a gente tem é o petróleo do Brasil para os brasileiros. Só para situar, que eu não informei, é 10 minutos com mais 5, ou seja, 15 minutos para cada um. Quem quiser falar menos, tudo bem, mas eu vou controlando aqui. Eu me proponho a falar um pouco sobre geopolítica, importância do petróleo. O que é aquilo ali, hein? O pessoal da mesa aí tem que dar alguma contribuição. Assessoria da mesa. Modelo da Noruega, estratégias para aplicação no meio nacional e consequências do que está sendo tratado. A importância da propriedade do petróleo. O processo civilizatório mundial está totalmente e relativamente e irresponsavelmente calcado em cima do petróleo. Quem dispor dessa propriedade, controlando sua destinação, o que vai acontecer, ela tem um grande poder geopolítico em tudo, pois ele é o maior fator de desenvolvimento da sociedade, de qualquer sociedade. Seja visto os países desenvolvidos que chegaram a isso basicamente em cima de energias fósseis, primeiro o carvão, depois o petróleo, e esses países desenvolvidos não têm petróleo, eles precisam de petróleo de outros. E esse grande geopolítico, no contexto mundial, é muito importante, que chega ao limite de ser feita guerra pela posse desse energético. A propriedade física, ela é fundamental, porque o que move a sociedade, o que move a nossa civilização, é a energia concentrada no petróleo, é a transportabilidade dele. Não tem similar. A energia elétrica não tem essa transportabilidade na geração, ela só tem na transmissão, não tem outra que faça isso. Além disso, ele não é só energia para o transporte, ele sustenta o processo industrial. Além disso, ele é matéria-prima para mais de 3 mil produtos. E a gente trocar o petróleo por moeda financeiramente, em que o petróleo, 1 bilhão de barris de petróleo leva 10 milhões de anos para ser feito, para se constituir. Agora, 1 bilhão de qualquer moeda, dólar, real, marco, ien, é feito com papel impresso. E ele tem futuro se for bem aceito. E se a gente entregar o nosso petróleo e receber uma enxurrada de papel moeda, ficaremos sem petróleo e estaremos sobrecarregados de papel moeda. E o que nós vamos fazer com esse papel? Vamos comprar coisas, comprar bens. Tudo bem, se nós comprarmos bens de infraestrutura, bem de investimento, de produção de mais riqueza. Que se nós comprarmos, adquirirmos, trocarmos essa moeda por bens de consumo, estaremos consumindo o nosso petróleo. E vemos, então, aqui onde é que estão os grandes proprietários de petróleo. Está aqui, Venezuela, Arábia Saudita. O Brasil estava nessa posição aqui. Com o pré-sal, passou para essa posição aqui. Se tornou um dos 7 maiores produtores do mundo, maiores proprietários de petróleo do mundo. Eu vou falar da Noruega. A Noruega está aqui. E ela fez o que fez com essa propriedade aqui. Uma outra informação importante nessa área é quão próximo nós estamos do pico mundial de produção de petróleo. Esse pico estava previsto para 2015, 2016, ele foi atrasado pela crise americana de 2008, que fez uma baixa na produção mundial de bens e consumo desse material. Mas é uma questão de tempo e não muito chegaremos no pico mundial de produção. E o que significa o mundo dependente disso, com consumo crescente e faltando?
não tendo mais produção, seguramente teremos uma crise. Vimos a amostra disso nos choques de petróleo de 73, 79, quando faltou combustível nos grandes centros. Então, é inimaginável o que vai acontecer. Claro que o preço vai subir e vai ser reduzido o consumo, a demanda pela subida de preço, mas terá uma crise importante. E aqui está a situação, em 2008 ainda, que eu não consegui, mas não deve ser muito diferente, dos grandes demandadores de petróleo na América do Norte, na Europa, na Ásia, e os grandes fornecedores de petróleo no Oriente Médio. A África também é fornecedor, e a América do Sul e Central, na época, estava, antes o pré-sal não estava incluído aqui ainda, equilibrado. Então, aqui estão os grandes produtores, que é onde se concentram os grandes conflitos mundiais, por alguma razão. E aqui estão os grandes consumidores. Então, essa é a situação macroeconômica de consumo e produção de petróleo, da disponibilidade. Aqui eu procurei fazer uma apresentação o poder e dependência do petróleo. Os países mais dependentes de petróleo são esses aqui: Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, China, Índia e Japão. São países de petróleo dependentes. Alguns até produzem alguma coisa, como os Estados Unidos produzem, mas nos Estados Unidos é proibido exportar petróleo deles. E eles procuram segurar ao máximo a produção deles, buscando fora, porque senão eles vão ficar numa fragilidade de energia, de petróleo muito grande. E os maiores produtores, 7 maiores, estão aqui: Venezuela, Canadá, Brasil, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait. O grupo dos 7 são esses países aqui. Os vermelhos são os petróleo dependentes. No grupo dos 7, 5 são petróleo dependentes. O azul é produtor, que é o Canadá, e o Reino Unido está, na situação atual, já foi produtor, hoje ele está relativamente equilibrado. E os BRICS estão aqui. A Índia e a China, que é os emergentes, são petróleo dependente. A Rússia e a África estão equilibrados. E o Brasil é o único produtor, é o único que tem reserva nos BRICS. Então, essa é a estrutura de dependência e produção e poder geopolítico que está surgindo. A propriedade física do petróleo, ela é muito importante, porque o poder geopolítico, que eu já falei, é alavancador na geração de emprego e desenvolvimento. A riqueza física não pode ser igualada em seu valor em moeda, também já falei. E a situação brasileira, a apropriação de petróleo nacional pelo Brasil. No regime de concessão, nada fica com o Brasil. Tudo fica com o explorador. Claro que o grande explorador, o grande produtor do Brasil é a Petrobras, que fica com a parte do correspondente à Petrobras e, indiretamente, portanto, o governo, a União, como maior acionista, fica. Mas, a rigor, ele fica com quem explora, com quem extrai. E o regime de partilha, somente a parcela da União no óleo lucro fica com a União. Claro que a Petrobras, como sendo também uma exploradora, um consórcio, ela fica com uma parte também, mas é isso mais ou menos que fica. Então, naquela transparência de quem tem a reserva, não necessariamente o país fica. Isso aconteceu muito seguido na história. A atuação, antecedente descoberta do pré-sal. Acho que é importante reprisar um pouco isso aqui, porque não é dado a devido destaque. A atuação da Petrobras, 5 décadas de investimentos exploratórios e crescente crescimento das bacias marítimas brasileiras, e um novo paradigma geológico foi feito em 1965, em 1965, em cima, a partir daí, a Petrobras discutiu e quebrou o paradigma do petróleo, descobrindo sob camada de pré-sal que ninguém sabia se existiria ou não um petróleo debaixo de uma camada de 2 quilômetros de sal,
que permitiu um desenvolvimento tremendo de materiais e equipamentos com uma nova fronteira tecnológica. E a reserva de petróleo descoberta é de 100 a 300 bilhões de barris, e a Petrobras passou a ser a 5ª maior produtora do mundo. Com a descoberta do pré-sal, o Brasil passou a proprietário de uma das maiores riquezas mundiais. Isso é uma realidade concreta. É uma lógica macroeconômica do país. Deixou de ser país pobre, o país hoje é um país rico. O Brasil é um país rico. Para sair de rico para povo rico e desenvolvido, não é assim. Depende de muita coisa. Depende para transformar essa riqueza em riqueza para a sociedade. Essencialmente, da preservação e gestão da propriedade e da qualidade de aplicação do resultado da produção. Esse é o desafio que eu vejo daqui para frente. As alternativas que a gente percebe, a Noruega, até a década de 70, em 1969, ela descobriu jazidas de petróleo, era o 2º país mais pobre da Europa. Ela administrou bem e tornou-se, nos últimos 5 anos, o país com o melhor IDH do mundo, o melhor bem-estar social e a 2ª maior renda per capita. E ainda tem um fundo soberano de 900 bilhões de euros para manter a qualidade de vida da população quando acabar o petróleo. Por outro lado, Gabão, Nigéria, Angola, Indonésia, Síria e outros entregaram seu petróleo para petroleiras multinacionais. Estão na miséria. Aqui eu consegui fazer eu coloquei aqui a situação, como é que está, do menor IDH para o maior IDH, os países que tiveram maior redução de produção, eram grandes produtores de petróleo, podem até continuar a ser, mas são os que tiveram maior redução. E vocês vejam que Iêmen, Síria, Egito, são os que têm menor IDH e tiveram grande redução de petróleo, de produção de petróleo, 70%, 94%, em relação ao seu pico. Hoje estão nessa situação, e o pico que aconteceu neste ano aqui, deu toda essa redução aqui. E vocês vejam que Reino Unido, Austrália e Noruega são os países de maior IDH e tiveram também grande redução de produção de petróleo em relação ao seu pico. Quer dizer, eles conseguiram transformar em estável isso. E o grande exemplo é a Noruega, que passou de um país mais pobre da Europa para o de melhor IDH do mundo nos últimos 5 anos, em apenas 40 e poucos anos. Eu fui me perguntar como é que acontece isso, porque a gente está permanentemente falando que o petróleo é um bem finito. O petróleo é um bem finito no mundo e é finito em cada jazida. E aqui está o perfil da jazida da Noruega, que em 1969 foi descoberta, em 1985 estava nessa situação, chegou a um pico em 99 e hoje está aqui. Está nesse nível aqui de 1.700, produzindo menos do que já produziu no seu pico. Então, esse é o perfil da Noruega. Quando a gente fala em finitude do petróleo, finitude da jazida. Aqui está o Reino Unido, que descobriu também, junto com a Noruega, em 69, atingiu seu pico em 2000 e hoje está aqui. O que esse pessoal que extraiu todo esse petróleo, em que situação está? Depende do que fizeram com o que extraíram. Depende em que aplicaram essa riqueza. O modelo norueguês de aplicação, que é isso aqui, a descoberta foi em 69, eles não tinham uma estatal, não tinham nada, não tinha empresa nenhuma de exploração de petróleo, então eles fundaram a estatal deles de economia mista em 72, e começou a produção. Em 85, quando começou a ter uma produção razoável, eles fundaram o SDFI, para controlar o fluxo de entrada de riqueza, para não ter aquele problema de excesso de riqueza, e garantir as futuras gerações através do rendimento desse fundo. E esse fundo era administrado pela Statoil. Se tornou tão grande e tão poderoso que em 2001 eles criaram a Petoro, que é uma empresa com 60 empregados que praticamente faz a administração deste fundo e participa nas empresas de exploração de petróleo. Agora, o modelo só tem sentido, só é bom se ele for bem usado. Eu fui ver algumas diretrizes do bom uso dele. Aqui está
a que me pareceu muito importante, dita pelo presidente da Statoil Rio do Brasil. É a obrigação de todo governo extrair o máximo valor dos produtos naturais do país para o desenvolvimento da sua população, garantindo o benefício intergeracional da riqueza para toda a nação. Quer dizer, o bem natural, o recurso natural, ele é propriedade do país, ele é propriedade da nação e tem que privilegiar a sua população. E esse foi o que norteou toda a política deles o tempo todo. Conciliou o que parecia inconciliável, dirigismo discricionário com eficiência sem corrupção, protecionismo local e evoluir para a competitividade internacional. Um país pequeno, de 6 milhões de habitantes, eles sentiram que não podiam ficar ilhados. Não é o problema do Brasil, que tem muito a fazer. Eles, para se sustentar, eles tiveram que se desenvolver e assumir espaço, se internacionalizar. Eles têm uma presença importante no Brasil, a Noruega, nos Estados Unidos. Produção com respeito ao meio ambiente, arrecadar e não consumir. Eles passaram anos recolhendo dinheiro e não consumindo, e não investindo em consumir. Investindo em produção de uma riqueza, investindo em tecnologia, investindo em desenvolvimento sustentado, a palavra mágica. Outra coisa que me chamou a atenção, que é muito característica deles lá, a participação na sociedade nas definições das políticas de exploração. Lembram que o petróleo foi desenvolvido em 2009, em 69, e a Petoro, que é a administradora do fundo, ela foi fundada em 2001. Nós temos aí, então, 32 anos de evolução, de discussão e debate e formação de um modelo. Eu acho importante a gente olhar o uso do modelo, como é que se constrói, porque quem constrói o modelo, ele já embute junto a forma de usar o modelo, porque o modelo é uma ferramenta, ela tem que ser bem usada para ter bom resultado. Evitar a expectativa de apropriação imediata da riqueza, preferível bons lucros mais tarde do que correr atrás de receitas no curto prazo de obter resultados medíocres. Ministro do Petróleo e Energia da Noruega. Regime fiscal caracterizado pela estabilidade e naturalidade e elevados impostos sobre o lucro de exploração, 78%, e sobre os combustíveis, sem subsídio. Este lucro todo, ele vai direto para o fundo. A sociedade só recebe lucro da movimentação de produção de insumos, tudo que for lucro direto do petróleo, impostos ou royalties, ou lucro da geração, vai para esse fundo, que é o que vai sustentar as futuras gerações. Para investidor de longo prazo, o mais importante é a estabilidade das regras, o que não combina com lucros exorbitantes. Esse é um conceito que para nós é bastante chocante. Mas o cara que investe no longo prazo, ele quer lucro garantido. Se for exorbitante, ele sabe que não vai ser garantido, vai ter muita gente de olho, vai ser muito contestado, vai ter muita instabilidade. Incentivo temporário ao desenvolvimento de fornecedores de bens e serviços nacionais noruegueses, inclusive visando expansão econômica para o exterior. Uma constatação do IPEA quando esteve lá. Incentivo tributário de pesquisa e desenvolvimento ser desenvolvida na Noruega. O lucro, sobre o lucro de exploração é muito alto, o imposto Agora, o que for gasto em pesquisa e desenvolvimento feita na Noruega, ele pode ser abatido desse lucro. Então, isso é um incentivo inteligente, é uma redução de imposto inteligente. Toda a receita governamental é investida em fundo soberano para evitar a sobrevalorização da moeda norueguesa e transformar a renda provisória do petróleo em permanente. Aqui está o pulo, né? Transformar a renda provisória finita do petróleo em permanente. Quando a gente fala nisso, finito parece um longo prazo. Em 69, quando eles descobriram, falavam em ser finita, era longe. 50 anos depois, 2019, daqui 4 anos, gente. E eles estão naquela situação lá. Modelo para o Brasil. O Brasil já definiu o seu modelo para o pré-sal. Regime de partilha de produção. Petrobras operadora única. É fundamental isto, para garantir um monte de coisas. Empresa gestora de produção. Tem mais 5, hein? Mais 5? Mais 5 se for preciso.
Tá bom, estou satisfeito. Já tem uma empresa gestora da produção, a Petróleo Pré-Sal S.A., e está criado o Fundo Soberano, o Fundo Social, para onde deverá ser direcionado o rendimento do óleo-lucro da exploração dos contratos de partilha. Então, esse modelo está definido. Agora vem a fase de operacionalização. Só que tem uma coisa que eu vejo muita se questionar, é que não há modelo que resista a uma frágil institucionalidade ou ao mau uso. O modelo é uma ferramenta. Não tem chave boa, chave de fenda boa para um mal mecânico. Qualquer coisa pode tirar um parafuso, mas o cara tem que ter uma certa habilidade. E uma má ferramenta é ruim, mas uma boa ferramenta com mal mecânico também não serve para muita coisa. Então, em função das discussões em AIPET, discussão no Comitê Gaúcho, e eu consegui montar um elenco de estratégias, porque eu acho que o fundamental agora é a aplicação do modelo. E nós não temos isso bem definido, isso não foi construído pela sociedade. A sociedade não debateu isso. Não houve debate sobre isso. O que a sociedade debateu? O que a sociedade sabe do pré-sal? O pré-sal é royalty. Eu fiz 50, 100 palestras sobre isso. Em todas as palestras eu perguntava, quem é que sabe quanto é o royalty do pré-sal? Raramente alguém dizia que era 15%. E aí vinha a pergunta seguinte, e tu sabe o que está acontecendo com os outros 85%? Isso não foi debatido, gente. Não tem essa construção que os noruegueses tiveram. E com isso eu tenho algumas propostas de que toda a exploração dos recursos naturais do país tem que maximizar seu valor para uso exclusivo, benefício sustentado, intergeneracional de sua população. Esse é um fator que eu acho fundamental, não só para o pré-sal. Todo recurso do subsolo, como diz a Constituição, ele é um recurso da nação. Agora, não dá para misturar isso, que ele é recurso, propriedade da nação, enquanto estiver lá. Quando ele sai para fora, ele é de quem extrai. Quando ele sai para fora, é de outras pessoas. Não, ele tem que ser de toda a nação, em benefício da sociedade. Política de produção para atender o mercado interno, exportar somente o necessário para mover o desenvolvimento sustentado do país. Foi isso que os noruegueses fizeram. Fundamental a participação da sociedade na gestão das estratégias de exploração dessa riqueza para garantir sua estabilidade a longo prazo, não ficar ao sabor dos impulsos conjunturais, das dificuldades conjunturais que acontecerem, porque isto aqui é 50 anos ou mais. Promover o desenvolvimento e a regeneração da cadeia brasileira, industrial e de serviços, para a produção sustentada de novas riquezas. É isso que vai dar emprego, que vai gerar mercado, que vai evitar que se perda a tecnologia, que vai evitar o que se acontece em países que exploram o petróleo sem essa contrapartida, que hoje importam papel higiênico, importam alface, não se produz nada. Isso é o que acontece nos países que entrega o seu petróleo, recebe aquela enxurrada de dinheiro e não sabe o que fazer. Promover o acúmulo de riqueza, fundo social, a pesquisa e desenvolvimento e as energias alternativas para ter um legado para quando o petróleo acabar. Isso é fundamental, é para o futuro. Políticas de fomento a fornecedores nacionais devem ser temporárias e com foco na competitividade, visando sua internalização para quando o petróleo acabar. Maximizar a aplicação da renda governamental de royalties e impostos em infraestrutura, produtividade e competitividade da indústria nacional. E, para isso, a educação é fundamental. A educação tem que visar um objetivo, uma finalidade, tem que ter uma razão de ser, no meu entender. E essa é uma excelente coisa. Manter a operadora única como fundamental para o controle da produção e base para enfrentar os desafios tecnológicos, logísticos e financiamento do parque industrial brasileiro. Preservar a vantagem competitiva decorrente da sinergia dos múltiplos recursos da cadeia tecnológica da Petrobras, integrados para a geração de valor, produtividade e eficiência.
maximizar a parcela de óleo lucro da produção para a União e somente utilizar o rendimento de sua aplicação no Fundo Social, de modo a transformar a renda finita do petróleo em infinita geração de recursos. Regime de concessão, de exploração não permitirá isso. Aqui eu fiz uma simulação para a gente entender o que é geração infinita. Isso aqui seria o rendimento do Fundo Social para diversos níveis de apropriação de petróleo e lucro. Aqui é o começo de produção. Enquanto estiver produzindo, sendo extraído o petróleo, ele vai reduzindo. Quando ele acabar, eu vou chegar ao máximo do rendimento permanente do Fundo Social. Isto aqui é transformar uma riqueza finita e infinita em permanente. É esse aqui que quando eu falo, que eu quero que seja entendido. E as consequências do projeto de alteração de partilha, que a gente percebe, entre outras, as principais seriam essas: aceleração da exploração do petróleo para um país que tem autossuficiência para mais de 60 anos. A gente não precisa acelerar a produção. Nós temos autossuficiência. Quem precisa que a gente acelere a produção são interesses externos, que são petróleo dependentes. Retirada da Petrobras dessa condição de operadora única, o Brasil abre mão da propriedade do petróleo, do alto lucro e do controle da produção. Principalmente o controle, porque na indústria do petróleo tem duas grandes fontes de corrupção, que é o superdimensionamento dos custos que são ressarcidos em petróleo e o subdimensionamento da medição, que é medido menos do que é produzido, porque é muito difícil controlar essas coisas todas a 200, 300 quilômetros mar adentro. E não é só no mar adentro. Isso acontece no mundo inteiro, não vai ser privilégio do Brasil. Então, as importâncias da operadora única é isso tudo. Desmonte das políticas de envolvimento de fornecedores nacionais de bens, serviços, tecnologia, de expertise em áreas inéditas de aplicação transnacional. Nós vamos perder isso. Frustração das possibilidades de envolvimento em áreas de conhecimento geradores, expertise em áreas de aplicação transnacional e do fortalecimento das vocações nacionais e regionais. Quer dizer, a Petrobras ela vai se dedicar a isso, como qualquer empresa, ela vai colocar a produção de seus insumos nas regiões do seu país. Vai voltar para o seu país, vai buscar lá. Além disso, a destruição dos polos de geração de inteligência e conhecimento. Nós vamos perder isso com o tempo. Porque eu estou falando em 50 anos, eu não estou falando em 50 meses, em 5 anos. Afinal, que país nós queremos? Não tem sentido promover mudanças envolvendo um bem tão estratégico como para o país, numa época de crise como a atual, ainda mais em urgência. Ainda mais em urgência, não tem sentido. O que for decidido estará condicionando o futuro de todos os brasileiros por mais de 50 anos, para o bem ou para o mal. Depende do que vai estar sendo decidido agora. Então, com isso, eu espero ter trazido algumas informações. Muito obrigado. Tudo bem.